Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. No final da parte 6, eu já dei uma encaminhada para o salvamento, né, dos dados da parte 7, né? Já está aqui, ó. Nós salvamos os dados da parte 7. E na parte 7 nós vamos começar agora realmente a falar sobre calibração multivariada. Nós vamos falar do PLS. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser o pré-processamento do vetor YCal, o cálculo dos vetores de regressão, seleção do número de variáveis latentes, comparação dos valores previstos com os de referência. Essa última parte que nós vamos fazer lá no Excel, tá? Nós vamos usar esses comandos aqui. Não vou passar rapidamente esses comandos e durante a abertura lá do Octave eu falo para vocês o que que eu vou fazer, tá? Então, eu vou sair aqui do PowerPoint, vou abrir o nosso Octave, tá aqui o Octave. Eu gosto sempre de começar do zero, né? Então, aqui está o Octave aberto. Eu vou já digitar aqui o PKG, Load Statistics, vai carregar o pacote estatística. Vou dar um CLC e eu vou lá na pastinha onde estão os dados do nosso canal. Aqui, dados do canal. E eu vou abrir a parte 7. Ele demora um pouco, porque eu uso o Dropbox, né? Então ele precisa tirar tudo isso lá da nuvem e descarregar no computador, tá? Então vamos lá. Então já estão aí, ó. Vou dar um RUS aqui. Já estão aqui o Xcal, né? Que são as 80 amostras que eu vou usar para fazer a calibração. O Xval, que são as 25 amostras que eu vou usar para fazer a validação. O Varney e o YCal. Então, lembre-se que nós não temos aqui o YVal, porque a gente vai calcular o valor previsto e nós vamos comparar, tá? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o seguinte, ó. A gente precisa pré-processar o YCal. Então, eu vou usar a funçãozinha data pré e eu vou pré-processar aqui o YCal, uma de Y alto, né? De alto escalado. Então, vou pegar o YCal aqui, ó, e vou autoescalar ele, tá? Estou autoescalando ele, eu vou dar um Enter, e eu vou precisar também aqui da média, né? E do desvio. Então, vou salvar aqui com Y média e Y desvio. A matriz YCal central na média não preciso. Ele dá essas mensagens às vezes, não sei por quê, mas enfim, já calculou. Eu vou dar um clear no X central da média e vou salvar de novo, né? Salvar tudo agora como parte 7, né? Save, parte 7. Salvar tudo. Pronto. Salve. Bem, próxima etapa que nós vamos fazer vai ser realmente o cálculo do modelo, né? Para isso, nós vamos usar uma função que se chama PLS underline edge. Essa função, ela usa uma outra função que se chama NPLS, que está lá no meu canal também, as pessoas podem baixar. Eu vou copiar aqui a linha de comando, ó. Vou copiar, vou dar um CLC, né? E vou colar. Pronto. Vou dar um ponto e vírgula aqui no final. Então, vamos entender aqui. Do lado direito, eu tenho aqui a função, essa é a função PLS-add, e os inputs dela são a, os dados da matriz X, né, que são os vetores, que são os espectros já derivados e já centrados na média. Então, eu vou usar aqui o Xcal. O Yin vai ser os dados autoescalados. Y alto, né, que é a variável dependente, Y alto.
né? A variável dependente. Então, vou usar os dados espectrais para calibrar a concentração de nitrogênio. O var ID é o var name. Eu vou calcular aqui com 10 variáveis latentes, tá? Como saída, eu vou ter aqui o root mean square erro de calibração, o de cross-validação, os coeficientes e o valor previsto, né? O valor previsto, que eu vou tirar esse y maiúsculo aqui e vou colocar um y minúsculo. E eu vou ter também uma relação entre o sec, né, que é o erro da calibração, dividido pela faixa do, de concentrações de nitrogênio que eu tenho, né? Então, eu quero saber graficamente até quantas variáveis latentes eu tenho que escolher. Eu vou dar um Enter aqui. Ele demora um pouquinho, né? Mas ele vai calcular. Vocês perceberam que eu não dei o set pass, né? Porque eu já dei o set pass logo no início, então não preciso ficar fazendo set pass todo momento. Mas o PKG Load Estatísticas eu preciso, né? O PKG Load Estatísticas eu preciso fazer ele em todo momento. Então, está calculando aqui, vamos esperar um pouquinho. Vai demorar, né? Porque olha só, ele vai calcular 10 modelos. Um modelo com uma variável latente, com duas, com três, com quatro, com cinco, seis, com sete, com oito, nove, até 10. Então, aqui estão, nesse gráfico da figura 4, os valores reais versus o previsto quando eu uso uma componente principal. Quando eu uso duas, quando eu uso três, quando eu uso quatro, né? Bem, é claro que ele calculou 10, só que aqui só está mostrando 4, tá? Vou fechar. Aqui na figura 3, deixa eu colocar essa figura do lado. Vamos ver aqui a figura 2. A figura 2 mostra o erro da calibração e o erro da cross-validação. Cross-validação aqui, nós estamos usando o leave one out. Ou seja, nós temos 80 amostras, então ele tira uma amostra, constrói um modelo com 79 e pega os dados desse modelo e faz a previsão daquela amostra que ficou de fora e computa o erro. Ele faz isso para todas as amostras. Então vejam que basicamente, a partir aí de umas três componentes principais, eu não tenho uma queda muito abrupta, né? Ou muito significativa do erro, vamos dizer assim, tá? E a mesma coisa quando eu verifico a relação entre o RMSEC, né? Que é o erro da calibração, dividido pela faixa do maior menos o menor, concentração de nitrogênio, vezes 100. Então veja que a partir de 3 não tem aquela queda abrupta, né? A queda abrupta está aqui em 2, ó. Então, com base nesses dados, eu diria que o ideal é a gente escolher três variáveis latentes. E aqui estão os coeficientes das variáveis latentes, com um, 2, 3 e 4 variáveis latentes. Então, eu espero ter convencido vocês de usarmos três variáveis latentes. Vou salvar. Agora, eu vou calcular o y previsto, né? Olha só. O Y-pred, ele está aqui, ó. Esse aqui é o Y-pred. Y-pred. Poxa, Dani, por que tem quatro colunas? Ou melhor, vai ter várias colunas, vai ter 10 colunas, né? Que são as colunas das variáveis latentes. E a gente vai usar a terceira. Só que veja que esses dados tem dados negativos, tem dados positivos. Por quê? Porque eu usei o y autoescalado. Então, eu preciso voltar para a unidade inicial. Vou dar um CLC aqui, ó. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar o y-pred, ó, y-pred, eu vou pegar ele, vai ser igual ao y-pred, vezes, né, o desvio padrão, mais a média, né? Veja que nós tínhamos autoescalado. Autoescalar significa subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. Agora eu estou desautoescalando. Eu vou multiplicar pelo desvio padrão e somar com a média. Ponto e vírgula. Aí eu preciso do y-pred com três
ou quatro variáveis latentes, né? Vamos ver aqui o RMSec de novo. Talvez seja melhor de pegar quatro variáveis latentes, né? Olha só, deu uma queda. Vou pegar quatro variáveis latentes, né? Eu acho que é o mais adequado. Você pode testar com três depois, né? Mas vamos pegar aqui quatro. Então, agora, o YPRED vai ser igual ao YPRED. Todas as amostras, eu vou pegar a quarta coluna, que é a coluna com quatro variáveis latentes. Aí. Então, se eu ver agora o YPRED, ó, estão aqui os dados previstos na calibração, tá? Deixa eu salvar. Agora eu vou calcular os dados previstos da validação. Veja que a validação não estava no modelo. Então, isso aqui é um confronto, né? Vamos dizer assim, autêntico, né? Eu estou desafiando o modelo. Eu estou pegando uma coisa que o modelo não conhece e estou falando, olha, modelo, agora é com você, cara. Calcula aí. Então, eu vou y val previsto vai ser igual a x val vezes os coeficientes de todos os começos de onda, só que eu vou pegar a quarta variável latente, né? O quarto ali. Aí, só isso aqui eu já tenho os dados previstos, só que eles estão autoescalados. Aí eu vou desautoscalar, vezes o desvio padrão, mais a média. Pronto. Então, vou salvar. Eu já tenho aqui. Deixa eu apagar esse answer. Pronto. Eu já tenho aqui, então, os dados previstos. Tem aqui os dados previstos da validação. Está aqui, ó, os 25 previstos da validação. Aí agora, o próximo passo nosso é comparar isso lá no nosso Excel. Eu só vou preparar aqui, deixa eu abrir o Excel. Vou abrir aqui o Excel e eu vou pegar aqui os dados do canal. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, vai ser o PLS. PLS. Então, aqui estão as amostras da calibração, né? A um, a 2, 4, todas essas amostras aqui são a da calibração. Eu vou colocar assim, amostras tipo, né? Calma. Então, está todo mundo aqui da calibração. E as amostras da validação são as que não estão aqui, né? O que eu vou fazer, então? Eu vou abrir, eu preciso saber quais eram elas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique aqui, eu já salvei, né? Tudo. Eu vou abrir a parte 6 de novo, que eu preciso saber quem elas eram, né? Então, aqui está a calibração e eu tenho 25 amostras da validação. Então, eu vou colocar aqui 2, tudo isso aqui vai até 105. Aí eu vou ter as amostras de validação. E aí eu preciso pegar só essa informaçãozinha aqui, ó, que eu tinha esquecido de pegar ela antes, né? Vou copiar isso aqui, vou passar para o bloco de notas, vou colar. Já colei, selecionar e vou colar aqui, tá? Então, essas aqui são as amostras usadas na validação. Prontinho. Eu só estou montando aqui a historinha. Então, tipo aqui, calibração, validação, e eu preciso pegar. Ó, mas antes, eu vou pegar o seguinte, ó, eu vou colocar elas em ordem, né? Coloquei elas em ordem crescente. E vou colocar aqui do ladinho
as concentrações de nitrogênio reais, né? E vou separar de novo, né? E vou separar de novo por calibração e validação. Separei. Bem, eu vou parar o vídeo por aqui. No próximo, eu vou calcular os erros, né? O erro de calibração, o erro da validação, vou fazer real versus previsto. Vou fazer um monte de coisa aqui para vocês verem, tá? Um abraço e curtam o canal, se inscrevam e divulguem também. Já volto.